Fala pessoal, o professor Fábio Cândido aqui de novo com vocês e hoje nós vamos falar de equipamentos de raio-x, perfeito? Equipamento de raio-x, tá bom? E é óbvio, vocês estão vendo aqui na primeira tela, a gente está aqui com o conceituado descobridor do raio-x, né, o pai da radiologia, que é o William Conrad Roentgen, beleza? Esse carinha aqui, acredito que quem está assistindo aí o nosso canal, o nosso vídeo, né, com certeza conhece, já ouviu falar e está assistindo por algum interesse, porque está estudando. Então, importante a gente saber que ele nasceu em 1845, morreu em 1923. Bom, alemão. Pô, professor, você vai falar de equipamentos, mas por que você está falando de Reutemann? Porque sem esse cara não existiria equipamentos, né? Os equipamentos mais atuais e modernos que a gente pode encontrar hoje em 2023, por exemplo, seguem o princípio do raio-x descoberto por Reutemann. Óbvio, tecnologias, softwares novos ajudam, melhoram, né? Agilizam, né? Diminui o tempo aí do exame, diminui a dose no paciente, diminui a dose no profissional, né? Conhecido como IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, e não é, né, indivíduo operacional, e não é indivíduo operacionalmente exposto. Né? Um concurso público cai esse tipo de prova, esse tipo de questão, e a galera confunde IOE, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, com indivíduo operacionalmente. Operacional não, é ocupacionalmente, por quê? Ocupacionalmente aquele indivíduo que tem carteira assinada, registro, tá certo? Então, o Reut nasceu em 1845, morreu em 1923. Ele descobriu a radiação raio-x, descobriu sem querer, a gente já falou disso em outras aulas, história da radiologia. Ele descobriu fazendo o quê? Testes, perfeito, com tubo de gás, passando eletricidade em tubo de gás, sem querer, esse cara descobriu o raio-x, né? Ele refletiu lá, ele impressionou a foto, né? A imagem através dos cilindros, né? Do tubo de Crookes. E aí ele percebeu que alguma coisa ali estava errada, tá bom? Alguma coisa estava diferente, perdão. Errado não, diferente. Por quê? Trabalhava-se naquela época com testes, né? Curiosidade, teste, até chegar em algum bom conceito aí para poder adentrar a sociedade científica, ou permanecer, ou ser conceituado nela. E agora vamos falar, propriamente dito, do equipamento, perfeito? De raio-x. Então, equipamentos. Eu não vou falar nem de acessórios, tá? Vamos eliminar acessórios agora, nesse primeiro momento. A gente esquece acessório. Nós vamos falar dos equipamentos. Eu vou começar, na verdade, eu vou falar mais do equipamento básico, o equipamento que a gente chama de convencional ou fixo, tá? E aí vamos dar uma passada aí no nosso slide, perfeito? Para o conteúdo da minha aula, o meu slide, vamos falar do fixo, vamos falar um pouquinho dos móveis e dos portáteis. Então, atualmente existem vários tipos de equipamentos radiográficos, vamos direto ao pulo. Fixo é aquele equipamento que está na sala de raio-x lá, onde vocês já devem conhecer, já viram, quem não viu, bota aí na internet, espero que não tenham ido lá por necessidade, tá? Mas é aquele equipamento que você não consegue movimentar, não consegue tirar da sala, ele é um equipamento fixo, ele só movimenta o cabeçote, o pescoço, ele é retrátil, você consegue levar esse cabeçote para posicionar ali, quando você posiciona o paciente, você consegue angular, botar para cima, para baixo, enfim, a gente vai ver isso em aulas, né? Você tem os móveis. Qual é o móvel? O móvel é aquele equipamento que a gente costuma chamar de dinossauro, né? Ele é um carrinho onde ele tem um pescoço, perfeito? E esse pescoço, na ponta dele, tem um cabeçote, ele tem muito menos radiação, né? Muito menos energia, vamos dizer assim. Ele tem menos energia, por quê? Porque eu não vou ter um gerador de alta potência nele ali. E aonde que eu uso esse cara aqui? Onde que eu uso o móvel? O móvel eu vou usar, por exemplo, no raio-x de leito, tá? Eu posso usar também em centro cirúrgico, apesar de que no centro cirúrgico agora nós temos aí arco em C, né? Nós temos vários tipos de equipamentos mais modernos, mas ele também pode ser utilizado ali, tá bom? No centro cirúrgico, tá? E o portátil? Cara, o portátil é de menor energia, menos energia ainda, tá bom?
é aquele, parece uma caixa de sapato, tá? Que você leva na mão, você pode fazer um raio-x veterinário. Ah, professor, mas quais são as diferenças? A diferença é que esse cara aqui, eu vou conseguir obter uma imagem com muito mais qualidade, tá? Porque ele tem mais energia. Esse cara, eu vou obter uma imagem de menor qualidade para pacientes acamados, paciente que não levanta, o paciente que não sai do leito, o paciente que está todo entubado, está com acessos, né? Eu vou fazer aquele raio-x bem basicão para o plantonista lá, para o médico de plantão poder observar e fazer o quê? Um acompanhamento. Então, esse raio-x geralmente é feito todos os dias, tá? Todo dia vai uma equipe, faz um... E esse portátil aqui? Ele é um raio-x muito fraquinho. Você leva na mão, né? Bem fraquinho. Você pode fazer a pata, por exemplo, de um cavalo, né? Óbvio, por ele ser muito fraquinho, você não vai conseguir, por exemplo, fazer regiões mais densas. Você não vai fazer, por exemplo, uma coxa, o tórax de um animal de grande porte, certo? Então, como eu havia dito, equipamentos fixos, né? Pela própria classificação, são aqueles que não podem ser retirados do local onde ficam instalados. Necessitam de uma sala exclusiva para a sua utilização com suprimento adequado de energia. Então, eu falei para vocês, esse vai ter um equipamento aqui, tá certo? Que vai carregar, vai dar energia suficiente para ele poder, a gente poder trabalhar com KV adequado ali, de acordo com a estrutura. Então, espaço para a movimentação do paciente, técnico e equipe. Então, você tem um espaço ali adequado para você levar uma maca para 3 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa conseguir acomodar o paciente, tá certo? Você vai ter o biombo para o técnico se proteger, você vai ter espaço para a equipe de enfermagem, for o caso de um exame contrastado, por exemplo, né, que precisa fazer um acesso, e você tem um local reservado para o operador controlar o equipamento, que é exatamente o biombo que eu citei aqui, tá? Armários para guarda de acessórios, mesa onde se realiza o exame, entre outros. Ou seja, uma sala que facilita muito e são exames com energias adequadas para as estruturas que você vai estudar, tórax, crânio, cabeça, né? Esqueleto axial, esqueleto apendicular, se a gente for resumir dessa maneira. Possui várias formas e tamanhos, podendo ser fixo no chão, por um pedestal, ou preso ao teto. Então, você tem aquele equipamento, né? Você tem um cabeçote aqui, o braço, o pescoço, como eu estou desenhando aqui, beleza? E aqui vai sair a radiação. Esse equipamento, ele anda num trilho, tá? Ele anda para a direita ou para a esquerda, beleza? Ele sobe e desce para adequar a distância, né? Distância foco-filme, distância foco-objeto, perfeito? E você tem o cabeçote que você pode angular esse cabeçote, tá? De um lado para o outro. E você tem raio-x, que você tem lá o teto, e ele é o contrário, ele é preso no teto, tá certo? E aqui você vai ter o cabeçote, onde você também vai poder movimentar para a direita, para a esquerda, dependendo do equipamento, para frente, para trás, e também vai angular o cabeçote, certo? E aqui o exemplo de equipamento fixo. Eu desenhei ali, mas aqui está muito melhor para você enxergar. Aqui, ó, aqui onde está escrito ampola, é aqui que a mágica acontece. Esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, o cabeçote, né, que a gente chama, esse cara ele vai servir para eu colimar. A radiação vai sair por aqui, tá bom? Mas aonde é produzida a radiação? O raio-x. Onde é produzido o raio-x? Aqui, ó. Onde eu tenho a ampola. Aqui dentro eu tenho uma ampola, tá certo? Aqui fora da ampola, ou seja, nesse invólucro aqui, eu vou ter óleo refrigerante, um óleo que vai estar ali dentro, que vai ajudar a refrigerar essa ampola, aonde, quando eu disparar, né, eu colocar a técnica de KVMS ali, quando eu disparar, eu vou ter aqui o resultado, perfeito? Aqui, ó, a colimação, como vocês estão vendo, a luz do colimador, você tem aqui, ó, um crucifixo, aonde você vai conseguir marcar o ponto, né, o raio central, o ponto central onde vai entrar o seu feixe, tá bom? E a gente vai falar desse carinha aqui, ó. A gente vai falar da ampola que está aqui dentro desse cabeçote aqui, ó. Vamos falar dela, tá certo? Então, móvel, aquele que se constitui apenas do essencial para a realização de um exame radiográfico.
Então, como eu falei para vocês, cara, é o equipamento que a gente chama de dinossauro, é o carrinho, é onde você vai fazer aquele raio-x básico, o paciente não pode levantar, né? É esse carinha aqui, ó. Tá certo? Tem uns muito mais antigos, você vê que o comando dele está aqui, tá certo? E aqui, ó, você não vai ter grande energia para fazer um raio-x de muita qualidade. Um raio-x de qualidade você vai conseguir fazer no equipamento fixo. E, óbvio, como é que eu protejo o meu técnico, como é que eu protejo as pessoas? Bom, esse cara tá vendo aqui, ó, isso aqui é um fio, onde eu tenho um gatilho para disparar. Depois que eu coloco a técnica aqui, o valor de KV e MS, eu tenho um gatilho aqui que ele vai tá, de 2 a 5 metros para eu poder me afastar, beleza? E também eu tenho uma arara, não sei como é que vocês podem chamar, mas é um carrinho que ele tem aqui, ó, umas rodinhas e uma cortina de chumbo, tá certo? Tem uma rodinha e uma cortina de chumbo, aonde você vai conseguir colocar esse carrinho, tá? Essa cortina de chumbo, você vai arrastar ela e fazer a proteção do paciente do lado e etc. Tá certo? Então você tem isso, tem que ter isso no hospital, mas esse aqui é o móvel, tá? Não tem grande mistério. Ah, ele tem ampola? Ele tem uma ampolinha aqui também. Colimador? Ele tem um colimadorzinho aqui também, tá certo? Mas é um equipamento que não possui alta energia. E o portátil? Diferença entre equipamento móvel e o portátil está em duas características básicas. Primeiro, peso e capacidade de radiação é muito menor. Ou flexibilidade para a realização de exames. No caso dos portáteis, o seu peso e tamanho são concebidos para que possa ser carregado por uma única pessoa. Então, como eu falei para vocês, tem um formatozinho de uma caixinha de sapato aproximadamente, tá? Então, esse cara aqui é o portátil. Aqui, ó, gatilho também, ó. Você tem um gatilho aqui, onde você leva, isso aqui também se afasta para poder executar tá, o raio-x. Aqui você tem o comando, onde você vai colocar o KV e o MAS, e aqui você tem o colimador por onde vai sair tá, a radiação. E, como eu falei, você vai usar em raio-x veterinário, não é indicado tá, para você fazer raio-x em ser humano, por exemplo, não é indicado. O indicado é levar o ser humano até tá, o local onde você tem o equipamento fixo, tá certo? E aí, gente, no finalzinho aqui dessa apresentação, eu vou mostrar para vocês a ampola de raio-x e os componentes que a gente tem dentro da ampola do raio-x, tá?